Meus irmãos, oi para todos. Eu sou o Cadu, da SEAI, Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, e vou gravar o tema da palestra de hoje. A palestra de hoje que trata de um tema muito interessante, abordado lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é feita a coletânea de preces espíritas pelo codificador. Vamos lá? E o tema de hoje é a oração dominical. A oração dominical, que é o Pai Nosso. A oração que Jesus deixou para nós, após o pedido dos discípulos. Se encontra lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, também presente no Evangelho de Lucas. E, como todas as palavras ditas, como todos os atos de Jesus, têm um significado profundo, nós podemos tirar lições muito profundas dela. Por que a oração dominical? Porque a oração dominical, o Pai Nosso, foi colocado como a primeira das orações lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, dois motivos. Primeiro, que os próprios espíritos pediram isso para Kardec, e ele relata isso. Agora, por que os espíritos pediram? Segundo, não é? Kardec fala que é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Então, o Pai Nosso tem duas qualidades muito fortes. Ela é concisa, ela é curta. Em poucas palavras, Jesus já traz um altíssimo conteúdo, a profundidade de um diálogo com Deus e pela simplicidade. E isso é um ponto muito explorado na doutrina espírita. A prece, a oração tem que ser simples, direta, objetiva, de coração, profunda. Nada de palavras excessivas, de palavras sem sentido, mas de uma conversa direta com Deus para exprimir o que vai dentro do nosso coração. E como fala Kardec, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, o Pai Nosso, ele encerra essa relação com Deus, com nós mesmos e com as pessoas que nos rodeiam, que são os três elementos da equação que nós nos relacionamos. Ou nós nos relacionamos com Deus, ou com nós mesmos, ou com o próximo. E a oração dominical trabalha com todos esses elementos. E aí vem Kardec. O sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas, como muitos atos e palavras de Jesus. As palavras de Jesus têm um sentido profundo e muitas vezes a gente deixa passar o sentido dessas palavras. A gente não capta a profundidade delas. O Pai Nosso, infelizmente, às vezes é repetido de forma mecânica, repetido sem nenhum sentimento e, com certeza, sem nenhuma eficácia. Prece de verdade, prece que realmente atravessa as portas do alto, é aquela prece sentida, é a oração de coração. A prece é conexão com Deus, então ela tem que ser um meio de se conectar com Ele. E aí vem Kardec, o codificador, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1º. Toda a gente admira a moral evangélica, admira os atos, os feitos, as palavras de Jesus. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem. Pouquíssimas pessoas entendiam Jesus naquela época e pouquíssimas pessoas entendem Jesus hoje. Compreendem a profundidade dos seus atos, a profundidade das suas palavras. E essa é uma das tarefas da doutrina espírita. Explicar, tornar claras as palavras de Jesus para que a gente não alegue que não conhece. Não, compreendendo a palavra de Jesus para assim ter condições de praticar ela. Onde ela foi pronunciada? A oração dominical, o Pai Nosso, é pronunciada em pleno Sermão do Monte, que é basicamente o sermão mais importante do Cristo, né, que ele faz com a grande multidão. Está lá nos capítulos 5º ao 7º do Evangelho de Mateus e por volta ali do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. É relatado por dois evangelistas. E Jesus, né, no Sermão do Monte, que ele fala das bem-aventuranças, ele fala das contradições na lei, os contrastes que tinham na interpretação da lei, a hipocrisia do povo, dos fariseus naquela época. E ele também fala da importância da oração sentida, da oração verdadeira, da oração dentro do nosso coração, da oração que vem lá de dentro. E Jesus disse, quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas esquinas das ruas largas. Ou seja, não orar para fora, não orar para mostrar para os outros, mas orar para si. Orar movendo a própria alma, movendo todos os recônditos do coração. E aí vem os discípulos, sequiosos de conhecimento espiritual, e pede a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E ele atende esse pedido. Pela sinceridade do pedido, ele atende imediatamente. Jesus, no Pai Nosso,
conversa com uma série de tradições da cultura judaica. Pessoal, Jesus nasce no seio do povo hebreu, no seio do judaísmo, ali na Palestina, que estava ainda muito encrespado, muito forte a questão do judaísmo. Portanto, Jesus ensinava com o que ele tinha à disposição. Os judeus foram um povo escolhido para a revelação do Deus único. Jesus nasce no meio desse povo, ele aprofunda o conhecimento do que seria o Deus único. Então ele conversa com algumas tradições da cultura judaica, e saber algumas dessas tradições é importante para a gente compreender um pouquinho mais a fundo o Pai Nosso. Compreender mais a fundo as palavras de Jesus, que é justamente o objetivo da doutrina espírita. Vamos lá explorar um pouquinho o Pai Nosso? Pai Nosso, a primeira palavra, Pai. E que palavra importante. Era comum, em algumas orações judaicas, você se referir a Deus como Pai. Isso não é tão novidade. Já é um pouco de novidade, porque Deus era conhecido como o Senhor rigoroso do Antigo Testamento. Mas Jesus enxerga Deus como Pai, só que ele vai um pouquinho mais além. A gente puxa ali do hebraico Abba, que é paizinho, pai querido, papaizinho. Então, Jesus já mostra uma relação de carinho, de proximidade, de confiança com Deus, que era praticamente desconhecida naquela época. Então, Jesus começa o Pai Nosso se dirigindo a Ele, se dirigindo ao Criador. Então, a oração, em última instância, em primeira e última instância, ela passa por Deus. Deus, nosso Criador, bom, justo, magnânimo. E quando se fala de pai, se fala em família, se fala em uma relação de intimidade. Então, Jesus nos ensina a criar essa relação de intimidade para com Deus. Nosso de todos. Não só dos judeus, não só dos gentios, não só dos romanos. Deus é pai, paizinho, pai querido de todos, sem exceção. Jesus veio para a salvação de todos. Não importa qual seja a sua religião, a sua etnia, mesmo se você não tiver religião. Deus está aqui para todos e todos podem chegar a Ele. É isso que Jesus veio ensinar. Porque na época se pensava que o Messias viria levantar apenas Israel, levantar politicamente Israel, e as outras nações seriam subjugadas. Mas não. Deus vem para levantar espiritualmente a todos. E Ele transmite isso na oração dominical. Que estás nos céus. E aqui Jesus conversa com a tradição do judaísmo na época, né? Nós temos o capítulo 1 do livro de Gênesis, né? Primeiro livro da lei, dos 5 livros de Moisés, em que fala em que na criação da terra Deus pairava sobre o firmamento. E Deus separa as águas e faz a criação da terra. Então, os judeus tinham essa crença de que Deus se localizava no alto. Até hoje a gente tem um pouco disso, né? A gente olha para o céu, meu Deus que está no céu, a gente olha as estrelas, admira a sublimidade do Criador. Em verdade, o poder dele é sentido de todos os lados. Mas nós temos essa deferência, olhar para o alto e imaginar o Criador. Então, ele dialoga com esse raciocínio judaico de que Deus está no céu. Santificado seja o teu nome. Santificado, eu trouxe aqui a palavrinha hebraico referente a isso, que é Kodesh. Que significa o quê? Separado. Então, o que é algo santo na cultura judaica e aí no sentido da palavra de Jesus? É algo separado da matéria. É algo que fica ali, a matéria de um lado e o espírito de outro. Não é que Deus está separado da gente, não. Mas que falar de Deus é falar de espírito, o espírito puro, vida espiritual, sentimento, é essência, é amor puro. Então, santificar é isso, é separar da matéria. Quando Jesus pede para que o nome de Deus seja santificado, é que a gente trate Deus, que a gente, nas ações da nossa vida, hajamos de forma espiritual. Quando a gente coloca a moral espiritual, a gente encara a nossa vida como espírito eterno, a gente está tornando o nome de Deus santo. Tudo bem. Venha o teu reino. Então, Jesus conclama a Deus que o reino dele venha se estabelecer na terra. Mas não é um reinado castelo adornado de ouro. Porque Jesus fala no Evangelho de Lucas. Nem dirão, vede aqui ou vede ali o reino de Deus, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando Jesus fala, venha o teu reino, venha o teu reino para os corações humanos. O reinado de Deus, por consequência, o reinado de Jesus está no coração do homem. É no coração do homem que tem que se instalar o reino de Deus. Porque a terra, quanto o mundo material, o planeta, vai passar. Um dia, daqui a bilhões de anos, a Terra não vai mais existir. Mas o Espírito eterno, nele que há de se estabelecer o reino de Deus.
Não há de ser um movimento exterior. Seja feita a tua vontade. E aqui está a beleza de Jesus como servidor de Deus. Nós remontamos aí ao capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Eis a serva do Senhor. Suceda comigo segundo a tua palavra. Isso é Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo chega para ela, né, e fala que ela conceberia um filho que redimiria o planeta, ela fala, seja conforme a tua palavra. Então, é um verdadeiro modelo de liderança servidora. Jesus liderava as massas, mas liderava servindo a todas elas. Isso que a gente tem que buscar compreender. Conforme a gente vai avançando na nossa evolução espiritual, a gente vai sendo convidado a fazer cada vez mais a vontade de Deus, que é justa, perfeita e agradável. E que a gente possa, desde hoje, entender a vontade de Deus na nossa vida e dizer nas dificuldades, seja feita a tua vontade. Eu não quero que seja assim, mas se essa for a sua vontade, que assim seja. Como no céu, também sobre a terra. E aí vem Jesus. Tudo que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus. Aqui estamos conversando também, pessoal, o Pai Nosso com diversas passagens de Jesus para entender melhor. O céu, representando o mundo espiritual, e a terra, representando o mundo material, no fundo, pessoal, são duas faces de uma mesma moeda. O mundo espiritual e o mundo material se comunicam o tempo todo. Então Jesus convoca e nos lembra que tudo que a gente faz na terra, criação de um filho, criar desavenças, inimizades, amizades, a gente também vai estar marcando isso do mundo espiritual. Tudo que a gente fizer hoje vai estar marcado para o bem ou para o mal por toda a eternidade. Claro que o mal vai ser transformado no bem. O bem, com certeza, vencerá o mal. Mas tudo que nós fizemos desde hoje vai estar marcado lá no mundo espiritual. O pão nosso diário, o pão de cada dia, dá-nos hoje. Repare que isso é tanto um pedido para que o pão seja dado, quanto uma constatação. Jesus está constatando, olha, pão diário já é dado. O Senhor nos alimenta, nos provê todo dia. Só que aqui tem uma coisinha a mais. Você tem que lembrar, está lá no livro de Êxodo, né, que é o segundo livro da lei de Moisés, que o povo hebreu peregrinou no deserto por 40 anos, fugindo da escravidão egípcia. E nessa peregrinação está descrito, né, que Deus fez cair o maná do céu, que era um alimento que alimentou o povo por 40 anos. Só que Jesus conversa lá no Evangelho de João que ele é o maná. Jesus é o maná, é o alimento, aquilo que nos alimenta, que nos planifica. Então o pão nosso, pessoal, fala do alimento material, com certeza, né, que nós precisamos nos alimentar todo dia, a gente precisa ser provido. Só que fala muito mais profundamente do alimento espiritual. Jesus aqui está dizendo que Deus nos dá o alimento espiritual todos os dias. Só que às vezes a gente não quer esse alimento espiritual. Deus, pessoal, é como se fosse, entre aspas, o sol. Banha toda a terra. Só que se eu deixar a janela com a cortina fechada, o blackout fechado, eu não vou conseguir receber essa luz. Então é preciso que a gente abra a janela do nosso coração e esteja disposto a receber, porque a gente vai ser provido com isso todo o tempo, assim como o povo hebreu foi provido, planificado, durante todo o seu tempo de peregrinação no deserto. Perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Como que explica isso, Cadu? Deus perdoa a gente, como a gente perdoa nossos devedores, como é que funciona? Deus se vale do homem para evoluir o próprio homem. Então, a gente está, por exemplo, o pessoal faz aqui a palestra, o irmão Zálio tem uma palestra, aplicação de paz. Deus se utiliza da pessoa que está fazendo a palestra, da pessoa que está aplicando o passe, para a evolução daqueles que estão recebendo. Mas a pessoa que está aplicando também se torna uma pessoa melhor com isso. A pessoa que profere a palestra, que distribui o pão, melhora assim como aquela que recebe. Então Deus usa seus filhos para melhorar seus próprios filhos, para progredir com seus próprios filhos. Ou seja, você quer ter uma relação boa com Deus? Tem uma relação boa com o próximo. E aqui tem a parábola do devedor implacável, que conta a história, né? Aquela pessoa que devia a seu senhor, o senhor ia jogá-lo na prisão e ele fala, não, senhor, por favor, perdoe minha dívida. E o senhor resolve perdoar. E eis que aquela pessoa sai e encontra pessoas que deviam para ela, por sua vez. E o que ele faz? Ele é um devedor implacável. Ele fala, olha, não vou perdoar a sua dívida, como assim você me deve? Contam aquilo para o senhor e o senhor fala com o primeiro devedor. Eis que eu te perdoo e você não perdoa seus devedores pela sua vez? E esse primeiro servo é jogado na prisão. O que isso nos ensina? A gente só tem condição de receber plenamente as graças de Deus se a gente estiver disposto a perdoar as dívidas que os outros têm para conosco.
Se eu não, como é que eu vou esperar o perdão de Deus se eu não perdoo a pessoa que está na minha frente, a pessoa que me feriu? E, gente, não é que Deus não vai me perdoar, porque Deus é a soberana bondade e soberano amor. Ele nem precisa perdoar porque ele sequer se ofende. Mas eu não vou ter condição de receber aquilo se meu vaso está cheio de quê? Está cheio de inveja, de ciúme, de rancor, de ódio. É preciso esvaziar o vaso para a gente conseguir receber a água viva, o alimento espiritual. Não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Nos introduzes, pessoal, está aqui no sentido de não nos permite, não nos deixe cair, certo? Não é que Deus lança a gente na tentação, não. Aqui Jesus está pedindo a proteção, que a gente não caia nas tentações de cada dia, que a gente não caia nos desafios, nos problemas de cada dia, que a gente se mantenha firme, mas livra-nos do mal. Tentação, aí vem o apóstolo Tiago na sua primeira carta universal. Cada qual é provado pela própria concupiscência. Ou seja, a tentação, pessoal, é um espinho interior. Umas pessoas têm a tentação para a bebida, outros têm para as drogas, outro é a tentação da fofoca, de falar mal do outro. São tentações que estão dentro de nós. E aí Jesus fala, não nos deixe cair nessa tentação. Ou seja, proteja-nos de nós mesmos. Proteja-nos das nossas próprias dificuldades. E nos livres também do mal, que é o mal externo, o mal que pode chegar até nós. Então, conversando com Deus, Jesus pede para todo aquele povo que se encontrava, nos proteja de nós, proteja esse povo deles mesmos e do mal que vem daí. E isso é importante. É necessário que a gente se conheça e que a gente peça a Deus proteção para o mal que a gente mesmo possa fazer. E, por consequência, para o mal que outro possa fazer para nós. Sabendo, todavia, que todo mal que vem para nós tem uma lição divina por trás. Porque se Deus permitiu, é porque tem uma lição de aprendizado por trás. Mas que a gente possa, ao menos, evitar de cair no mal que está dentro de nós. Evitar de ser tentado por esse espinho que está lá na nossa consciência. Amém. Amém, pessoal. É uma palavra que muitas vezes é dita de forma quase ritualística, né? Sem muito significado. O que significa essa palavra? Termo em hebraico. Significa assim seja, concordância, que seja dessa forma, que se cumpra dessa forma. Então Jesus termina a oração falando, que seja dessa forma. De que forma? Segundo a tua vontade. Que nós possamos aprender a orar como Jesus orou. Que fique a lição do encontro de hoje. Que nós possamos, primeiro, orar de coração, orar com todo o nosso sentimento, orar realmente buscando desenvolver essa relação com Deus, orar de forma concisa, sem palavreado excessivo, e orar buscando melhorar nossa relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Espero que com a exposição de hoje a gente tenha entendido um pouquinho mais o Pai Nosso, sabendo que toda a palavra que está lá contida é puro espírito, é puro sentimento, é pura relação com Deus. E que, desenvolvendo esse ato de oração, a gente consiga se aproximar mais dele. Até a próxima, pessoal.